Nós já falamos bastante sobre os SGBDs. Qual a sua função, quais as vantagens e desvantagens em utilizá-los, a evolução dos SGBDs e também os classificamos de acordo com alguns critérios. Nós falamos também que uma SGBD possui vários módulos ou várias camadas de programas, certo? Ou vários componentes. Mas, afinal de contas, quais são esses componentes e quais são as funcionalidades desses componentes? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, então essa daqui é a estrutura básica de um SGBD. Não é pretendido com essa figura descrever um SGBD específico. Ela ilustra apenas os módulos típicos que a maioria dos SGBDs possui. Então, primeiramente, nós temos um repositório de metadados ou um dicionário de dados. Nós já falamos bastante dele. Nós o chamamos de catálogo. Então, o que a gente tem aqui implementado, de fato, por um SGBD, é similar a um catálogo. Só que nesse caso aqui, ele inclui uma maior variedade de informações acessadas não apenas pelo software do SGBD, mas também por usuários e pelo administrador de banco de dados. Então, aqui a gente tem informações que são acessadas também por usuários. Informações acerca dos esquemas, do esquema externo, do esquema conceitual e do esquema interno, certo? Bom, quando um usuário ele faz uma consulta, então, ou uma atualização, quando ele faz uma requisição, essa requisição do usuário ou do programa de aplicação, ela vai passar, então, por alguns módulos, certo? Então, o primeiro módulo, depois de passar pelo processador de entrada e saída, claro, que é essa requisição da aplicação do usuário, vai passar pelo analisador ou pelo compilador de consultas. Então, esse analisador, ele manipula as consultas de alto nível que são feitas interativamente. Ele analisa a sintaxe, compila ou interpreta a consulta, criando um código de acesso ao banco de dados. E então gera as chamadas ao processador em tempo de execução para executar o código. Bom, o pré-compilador ele vai extrair os comandos da linguagem de manipulação de dados dos programas escritos em uma linguagem de programação hospedeira, como C ou Java, por exemplo. Daí esses comandos eles vão ser enviados para o compilador da linguagem de manipulação de dados, para compilação, gerando códigos para acesso ao banco de dados então, certo? O restante do programa, que está escrito na linguagem de programação hospedeira, vai ser enviado para um compilador da linguagem de programação hospedeira. Os códigos objeto para a linguagem de manipulação de dados e o restante do programa são acoplados, formando uma transação customizada, cujo código executável inclui as chamadas para o processador em tempo de execução, certo? Um outro módulo muito importante do SGBD é o controle de acesso. Então, o SGBD ele deve dispor de recursos que possibilitem selecionar a autoridade de cada usuário. Então, vai ter um grupo de usuários que pode realizar qualquer tipo de acesso, outros usuários que poderão ler alguns dados e atualizar alguns dados, e outros usuários ainda que poderão somente acessar um conjunto restrito de dados para escrita e leitura, certo? Outro módulo muito importante é o módulo de controle de integridade. Então, um banco de dados ele deve impedir que as aplicações ou acessos pelas interfaces, pelas diversas interfaces, comprometam a integridade dos dados. Então, o banco de dados, o SGBD, ele deve garantir que o banco de dados sai de um estado consistente, íntegro e vai para um estado consistente. Então, as operações, as transações feitas pelo usuário,
elas não podem comprometer a integridade do banco de dados, certo? Daí nós temos os módulos de processador de atualizações, se a requisição do usuário se tratar de uma atualização, processador de consultas, se ou a requisição do usuário se tratar de uma consulta, certo? Nós temos também um otimizador de consultas. O que esse otimizador faz? Ele reescreve a consulta do usuário de uma maneira que ela fica mais otimizada, certo? De uma maneira que ela fique mais eficiente, que ela vai ser executada de uma maneira mais eficiente, certo? Então, é uma reescrita da consulta antes que ela seja de fato executada. Bom, aí a gente gerou então um código executável, certo? A gente tem também gerenciadores de recuperação. Então, o SGBD, ele deve apresentar alguma facilidade para recuperar, para que o sistema se recupere de falhas de hardware e software. Então, ele pode fazer isso utilizando logs, utilizando arquivos para imagem ou outros recursos automáticos. Essa fase de recuperação, ela deve ter o mínimo possível de intervenção manual, de intervenção de pessoal técnico. Então, ela deve ser automática, utilizando os arquivos de log, né, arquivos para imagem, e utilizando um gerenciador de logs, certo? Então, a gente tem também o gerenciador de transações, certo? Para coordenar essas transações, esses grupos de operações que ocorrem dentro da transação, para garantir também a atomicidade. Então, todas as operações da transação ocorrem ou nenhuma delas ocorre, e essas operações elas vão sendo gravadas, então, no arquivo de log. Então, se ocorrer alguma falha, essas operações que foram feitas e que estão gravadas aqui, elas vão ser desfeitas automaticamente, certo? Tudo isso, então, é gerenciado pelo gerenciador de recuperação. Bom, o SGBD, ele interage, então, com os compiladores das linguagens de programação hospedeiras, como a gente falou aqui em cima, certo? Ele também interage com os servidores de aplicação, com os programas dos clientes, executados em máquinas que estão separadas, certo? E aí existe uma interface, então, por meio do sistema de rede, uma interface do sistema de rede, né? E, bom, ele também conversa com o sistema operacional da máquina subjacente. Então, alguns componentes do SGBD vai utilizar funções oferecidas pelo sistema operacional. Então, existe também uma interface com o sistema operacional, certo? O gerenciador de dicionários, ele se comunica com quase todos os outros componentes do SGBD. Os dispositivos de armazenamento físico, que armazenam o banco de dados, o dicionário de dados e o log, os arquivos de log, eles devem estar acoplados diretamente à máquina que está rodando o SGBD. Então, a máquina possivelmente servidora de banco de dados, certo? E como eu disse, todos esses componentes que a gente viu, eles são componentes gerais. Cada SGBD vai implementar de maneira distinta os seus componentes, mas normalmente todos os SGBDs têm esses componentes, que são componentes básicos. Bom, a gente vai passar agora, então, para a fase de desenvolvimento do nosso sistema de banco de dados. Bom, isso vai envolver, então, alguns projetos. Projetos esses para definir os esquemas do nosso banco de dados. Então, a gente viu lá na nossa arquitetura de 3 camadas que a gente tem um nível externo com vários subesquemas ou visões. A gente tem um nível conceitual ou lógico, e nesse nível, então, a gente tem o esquema conceitual e o esquema lógico.
e a gente tem um nível físico ou interno e um esquema físico, certo? Então, o primeiro dos nossos projetos é o projeto conceitual, para definir o esquema conceitual do banco de dados, certo? Esse esquema conceitual, ele vai ser utilizado pelos níveis lógico e pelo nível externo, certo? Então, esse esquema conceitual, ele vai ser definido com base numa lista de requisitos, nos requisitos de dados coletados com o usuário. O objetivo aqui é definir a semântica do nosso banco de dados, é definir qual que vai ser a estrutura do banco de dados, certo? Quais vão ser as entidades, quais as entidades do mundo real que a gente precisa representar nesse banco de dados, quais os relacionamentos entre elas, quais que são as restrições impostas pelo minimundo, pelo mundo real, ou as restrições sobre os dados. Então, aqui durante o projeto conceitual, a gente vai definir esse esquema conceitual, que diz respeito à semântica do nosso banco de dados. No final desse projeto conceitual, a gente vai ter uma descrição clara, não ambígua e padronizada. E para fazer esse projeto conceitual e definir esse esquema conceitual, a gente utiliza então um modelo de dados de alto nível, que nesse momento ele é independente do SGBD que a gente vai utilizar posteriormente para definir o esquema de implementação, o esquema lógico, certo? Utilizando um modelo de implementação. Então, aqui a gente está utilizando um modelo conceitual, um modelo de alto nível. A gente vai utilizar aqui na nossa disciplina de banco de dados o modelo entidade e relacionamento, certo? E aí, depois, esse esquema conceitual, ele vai ser utilizado nos outros níveis, nos níveis acima, certo? No nível lógico e no nível externo. Bom, daí o projeto lógico, ele vai definir o esquema lógico, certo? Nos níveis lógico e externo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um mapeamento do modelo conceitual para o modelo de implementação, ou para o modelo representativo, modelo de dados representativo, certo? Então, a gente vai fazer, no nosso caso aqui da nossa disciplina, um mapeamento do modelo conceitual entidade-relacionamento para o modelo de implementação relacional, certo? Nesse momento aqui, não é importante ainda qual SGBD específico que a gente vai usar. Se a gente vai usar o MySQL, se a gente vai utilizar o Postgre, se a gente vai utilizar o MariaDB, isso não importa. O importante aqui é saber qual que é o modelo de dados de implementação. Então, a gente vai utilizar depois um SGBD relacional, então a gente vai utilizar o modelo de dados relacional, certo? E quando a gente definir qual vai ser o SGBD específico, aí sim a gente vai precisar fazer alguns ajustes de acordo com as características e restrições desse SGBD específico. Bom, e a gente tem também o projeto físico, que define o esquema físico lá no nível interno ou físico, certo? Esse projeto, então, ele é feito para definir quais vão ser as estruturas físicas de armazenamento. Como é que os registros físicos vão ser organizados dentro dos arquivos, para definir os índices para melhorar o acesso, para melhorar o tempo de resposta no acesso, certo? E aí os critérios, então, para a gente ver se a gente teve um bom projeto, se a gente fez um bom projeto físico, é o tempo de resposta das requisições do usuário, o espaço utilizado, o espaço de armazenamento utilizado e o número de transações que o banco de dados consegue, que o SGBD consegue suportar simultaneamente, certo? Bom, então essa modelagem de dados, ela vai envolver, num primeiro momento, o mundo real, certo? Então a gente vai extrair daqui a percepção do mundo real do usuário. E a gente vai ter então um mini-mundo de acordo com a percepção do usuário,
do mundo real, certo? É a parte do mundo real que a gente quer modelar, que a gente quer representar no banco de dados, que é importante para aquele grupo de usuários. Daí, então, a partir daqui, a gente vai ter uma lista de requisitos. E aí a gente vai fazer uma modelagem com base, então, nesses requisitos, nas necessidades do usuário, certo? E a gente vai representar essas necessidades utilizando um modelo, então, de dados. Um modelo conceitual, certo? Que é um modelo padronizado, baseado em diagramas, para a gente ter uma representação mais concisa e menos dúbia daquelas necessidades do usuário, certo? E aí, então, a gente vai implementar de fato, utilizando um SGBD, aquela parte do mundo real, certo? Esse mundo E aí, essas interações com o mundo real, elas vão interferir naquilo que a gente implementou. Então, a implementação que a gente faz é de uma parte do mundo real, de fato, certo? Bom, essa modelagem de dados, então, é para a gente ter uma representação da informação do mundo real. E ela deve esconder aqueles detalhes de implementação de muito baixo nível. Para a gente fazer essa modelagem, a gente vai utilizar, então, um modelo de dados, que a gente já discutiu bastante sobre eles também, que é um conjunto de conceitos, então, que vai permitir definir a estrutura do nosso banco de dados, certo? Por que essa modelagem de dados é tão importante? Normalmente, os projetistas de banco de dados eles se apoiam pouco nessas metodologias sistemáticas para conduzir um bom projeto, para conduzir um projeto de banco de dados e levar a um bom projeto. As consequências disso são tempo e recursos subestimados. Então, o projetista do banco de dados ele diz que vai demorar 6 meses para concluir o projeto e demora 9. E diz que vai precisar de uma determinada quantidade de hardware e software e gasta muito mais, certo? E que o projeto vai ter um custo e no final das contas o projeto acaba tendo um custo mais alto, por exemplo, certo? A gente pode ter no final das contas um resultado que não atende às necessidades das aplicações, uma documentação limitada que vai dificultar posteriormente a manutenção do banco de dados, porque a manutenção não vai ser feita pelo projetista de banco de dados, certo? Vai ser feita por uma outra equipe, vai ser feita pelo administrador do banco de dados, pela equipe dele, certo? E muitas vezes falta compreensão sobre a informação a ser armazenada e manipulada. Então é importante se apoiar nessas metodologias para realizar um bom projeto de banco de dados. Um modelo de dados, então, como a gente já discutiu bastante, é uma definição abstrata, autônoma e lógica dos objetos, das propriedades desses objetos e das operações que poderão ser feitas sobre esses objetos. E outros elementos também que juntos vão constituir, então, a máquina abstrata com a qual os usuários interagem. Essa é a definição do livro do Date, certo? Bom, a gente tem, então, alguns tipos de modelos de dados. A gente tem os modelos de dados conceituais ou de alto nível, como, por exemplo, o modelo entidade de relacionamento, que a gente vai utilizar aqui na nossa disciplina, e o modelo de objetos, certo? A gente tem os modelos de implementação também, para definir o esquema lógico, certo? E o esquema externo. Então, a gente tem alguns modelos que a gente viu também, ó, o de rede, o hierárquico, o relacional, que a gente vai utilizar aqui na nossa disciplina, o modelo de objeto e o objeto relacional. Bom, então, como é que vai ser todo esse processo de projeto, né, de modelagem? Então, a gente tem aqui o nosso mini-mundo, que é a parte do mundo real, que a gente quer modelar, que a gente precisa modelar para aquele grupo de usuários. Então, a gente vai modelar esse mini-mundo utilizando o modelo conceitual entidade de relacionamento, certo? Esse modelo ele é baseado, então, em diagramas e texto, certo? E a gente vai ter, então, no final das contas, um diagrama
entidade de relacionamento, que é isso aqui, que está falando para a gente sobre conceitos. Olha, quais as entidades que deve ter nesse nosso banco de dados? Quais os relacionamentos entre essas entidades, certo? E aí depois, então, a gente vai fazer um mapeamento desse modelo conceitual para um modelo de implementação. Nesse momento aqui, ainda não importa qual é o SGBD que a gente vai utilizar de fato. A gente precisa saber só qual é o modelo de implementação que a gente vai utilizar, certo? A gente vai utilizar nos nossos projetos, então, o modelo relacional. Então, a gente precisa fazer um mapeamento do modelo entidade relacionamento para o modelo relacional, certo? E aí, o modelo relacional, como a gente viu, ele é baseado em tabelas. Então quais as tabelas que a gente vai ter? A gente vai ter uma tabela aqui, nesse caso, professor, uma tabela aluno. Quais são os atributos de professor? Nome, número funcional, grau, idade. Então, quais vão ser as colunas da nossa tabela? Nome, número funcional, grau e idade. Aí a gente vai ter a tabela aluno. Quais vão ser as colunas dessa tabela? Nome, número de matrícula, idade, cidade, certo? E aí depois, de fato, a gente vai escolher um SGBD relacional para implementar o nosso projeto, certo? E aí, nesse momento aqui, a gente vai ter que fazer, então, alguns ajustes para se adequar àquele SGBD específico que a gente vai utilizar para implementar, certo? E aí, aqui, de fato, a gente vai implementar em uma máquina com esse SGBD instalado, certo? Esse SGBD que a gente escolheu. Bom, então, o projeto conceitual de um sistema de banco de dados, ele passa por várias etapas, certo? Então, a gente tem o mundo real, que a gente quer representar, a gente faz uma coleta, então, é uma coleta de requisitos e uma análise de requisitos, né? É a fase de especificação dos requisitos. Então, esse é o primeiro passo, o levantamento e a análise de requisitos. Então, o projetista do banco de dados, ele deve entrevistar o possível usuário do banco de dados para entender e documentar os seus requisitos de dados, certo? O resultado dessa etapa, então, vai ser um registro conciso dos requisitos do usuário. É importante também fazer, em paralelo aos requisitos de dados, é importante definir, então, os requisitos funcionais, certo? Esses requisitos, eles consistem em operações ou transações definidas pelo usuário que vão ser empregadas no banco de dados, incluindo as recuperações ou consultas e atualizações, certo? Então, aqui nesse momento, a gente está fazendo um levantamento e análise de requisitos. E a partir, então, desses requisitos, a gente vai desenvolver o nosso projeto conceitual. E aí, desse projeto conceitual, a gente vai fazer um mapeamento para para o desenvolvimento de um projeto lógico, né? Então, a gente vai fazer um mapeamento daquilo que a gente fez usando um modelo conceitual para um modelo lógico, certo? Para utilizarmos agora um modelo lógico mais próximo daquilo que vai ser implementado de fato no banco de dados. Então, isso aqui é feito pelos projetistas de banco de dados, certo? E aí a gente tem também aquele projeto físico, que a gente já discutiu bastante, que define as estruturas de acesso, os índices, né, de acesso e as estruturas de armazenamento. E aí, o SGBD vai dar esse suporte para a gente. Ele vai oferecer para a gente esse esquema físico já definido, certo? A gente vai, então, fazer a parte aqui que o projetista de banco de dados faz, que é o projeto conceitual e o projeto lógico, certo? E aí a gente vai implementar o nosso banco de dados utilizando o suporte fornecido pelo SGBD, certo? Bom, então o objetivo da modelagem conceitual
que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui durante o nosso projeto conceitual, certo? O objetivo dessa modelagem, é a descrição do conteúdo do banco de dados. Aqui a gente não vai considerar, então, as estruturas de armazenamento. A gente está no mundo semântico. Essas estruturas ainda não importam para a gente. Importa qual é o significado do banco de dados, certo? O que a gente vai precisar representar no banco de dados. Então, o enfoque aqui é a compreensão e descrição da realidade do mundo real, do minimundo que a gente quer representar, certo? A compreensão e a seleção das propriedades relevantes da informação, a compreensão e a descrição das restrições sobre os dados e o diálogo com o usuário para fazer aquele levantamento de requisitos, certo? Então, a gente vai ter como entrada nessa parte da modelagem, nesse projeto, os requisitos dos dados, que, ao contrário do ideal, vai ser uma descrição informal, dúbia, incompleta, redundante, contraditória, incoerente, longa e de difícil manipulação. Daí a gente, então, vai fazer a nossa modelagem, vai desenvolver o nosso projeto, certo? A gente vai fazer essa modelagem conceitual, utilizando, então, um modelo de dados de alto nível, um modelo de dados conceitual, certo? E no final desse processo, a gente deve ter como resultado, então, o esquema conceitual, no qual a gente vai ter uma descrição sucinta, clara, concisa, sem ambiguidades, sem contradições e padronizada, porque a gente vai estar utilizando um modelo de dados padronizado, certo? Então, a gente vai ter uma descrição sucinta feita por meio de diagramas e de texto, de forma padronizada. Então, a gente vai ter, no fim do nosso projeto conceitual, o esquema conceitual, certo? Utilizando, então, esses diagramas. Então, a gente tem aqui, no caso do nosso modelo entidade de relacionamento, a gente tem, no fim desse processo, um diagrama entidade de relacionamento. Então, a gente vai fazer essa descrição, né, do que a gente quer implementar no banco de dados dessa maneira aqui. O que esse diagrama diz para mim? Ele diz que no nosso banco de dados deve ter uma entidade chamada aluno, uma entidade chamada disciplina, uma entidade chamada turma e uma entidade chamada professor. Então, a gente está aqui criando um banco de dados para uma escola, para uma faculdade, para uma universidade, certo? Então, quais são os atributos, quais são as características do aluno, quais os dados de aluno que a gente vai precisar armazenar no nosso banco de dados? A gente vai precisar do nome dele, do número de matrícula, da idade e da cidade que ele mora, certo? Para a disciplina, a gente vai precisar armazenar a sigla da disciplina, o nome dela e o número de créditos de horas-aula, certo? Para a turma, a gente vai precisar armazenar o código da turma e o número de alunos matriculados nessa turma. Para professor, a gente vai precisar armazenar o número funcional, o nome, o grau e a idade dele, certo? A gente sabe também que um aluno pode se matricular em várias turmas. E para cada turma que ele se matricular, ele vai ter uma nota, certo? A gente sabe que uma turma pode ser matriculada por vários alunos. Então, existe aqui um relacionamento entre a entidade aluno e a entidade turma, certo? Existe também um relacionamento entre a entidade de disciplina e ela mesma, certo? É um relacionamento, então, único, certo? Um relacionamento unário. A gente tem que esse relacionamento chama pré-requisito de. Então, a gente vai ter algumas disciplinas que vão ser pré-requisitos de disciplina, certo? A gente tem também que uma turma é composta por disciplina, certo? Então, existe um outro relacionamento aqui entre turma e disciplina, certo? E a gente sabe que uma turma só vai poder ter uma disciplina, certo? A gente tem um relacionamento entre professor
e turma. Então, a gente tem que um professor pode ministrar aulas em várias turmas. E uma turma pode ter aulas com vários professores. Um professor ministrando aula para uma turma vai utilizar um livro-texto, certo? Então, é tudo isso aqui, muito mais, que esse diagrama entidade de relacionamento está dizendo para a gente sobre o mini-mundo que a gente quer implementar no nosso banco de dados para atender às expectativas de um determinado grupo de usuários. Bom, então no final desse projeto aqui conceitual, dessa modelagem conceitual, a gente vai ter, ou fazendo essa modelagem conceitual, né, utilizando como base esse modelo padronizado, a gente vai ter uma maior facilidade da compreensão da informação. Essa modelagem também facilita a comunicação entre as partes envolvidas. Por quê? Porque a gente tem um modelo padronizado, certo? Então, ele é preciso, simples, certo? Ele não envolve ainda as considerações de implementação. A gente está descrevendo os conceitos. Ele é completo, ele é coerente, então ele não permite ambiguidades e contradições. E ele tem uma representação por meio de diagramas, que vai ressaltar os aspectos mais importantes do nosso banco de dados, certo? Do nosso projeto. Ele vai facilitar também a manutenção a criação e a manutenção da documentação, certo? E nesse momento aqui, a gente ainda não precisa fazer uma escolha de um SGBD específico que a gente vai utilizar. Então, esse esquema conceitual que a gente criou, ele vai sobreviver a possíveis alterações de SGBD que a gente venha fazer. Então, a gente vai fazer uma modelagem conceitual e aí depois a gente decide que a gente vai utilizar o MySQL, certo? Aí depois a gente muda de ideia. Não, esse não está adequado para o nosso projeto. A gente vai utilizar o PostgreSQL. A modelagem conceitual que a gente fez, ela ainda é válida. A gente definiu, então, um esquema conceitual que sobrevive a essa mudança, certo? Porque a gente está descrevendo conceitos aqui, independentemente do SGBD que vai ser utilizado. Então, na próxima aula, a gente vai ver essa modelagem conceitual, certo? Para apoiar os nossos projetos de banco de dados. Então, é isso que a gente vai ver, essa parte do modelo entidade-relacionamento, certo? Eu recomendo que vocês leiam os capítulos 1 e 2 do livro do Navati. Esses capítulos contêm tudo isso que a gente discutiu nessas aulas iniciais de introdução e muito mais, certo? Com a riqueza de detalhes muito maior do que o que a gente discutiu aqui. É isso então. Tchau, tchau e até a próxima.